Bom dia a todos. Então, é um prazer que nós iniciamos mais uma apresentação do trabalho de conclusão de curso. Hoje, vinculada ao estudante Victor Delino Barra Sois Carton, intitulada Influência dos fatores e elementos climáticos na seleção de linhagem de soja em relação à produtividade de grão. Tá? O Victor, então, tem todo o tempo aí para fazer a apresentação, não tem a pressa. Tento passar para os colegas bem a natureza desse trabalho, porque hoje ele é o primeiro feito aqui na universidade que pega esse sentido de análise. Tá? Então, eu agradeço, Victor, pela dedicação e boa sorte. Obrigado, professor. Então, bom dia a todos. Como o professor falou, meu nome é Victor Delino Barra Sois Carton. Hoje vim apresentar meu trabalho de conclusão de curso, orientado por ele, Ivan Ricardo Carvalho, e a banca examinadora, o professor Dr. David Araújo Magano. Então, um trabalho titulado como Influência dos fatores e elementos climáticos na seleção de linhagens da soja em relação à produtividade de grãos. Então, começamos aqui com um gráfico fornecido pela FAO no ano de 2020, sobre os 10 maiores produtores de soja do mundo. Temos como primeiro maior produtor o Brasil, cerca de 121 milhões de toneladas, seguidos dos Estados Unidos, 112 milhões, Argentina, 48 milhões, e demais países, China, Índia, Paraguai, Canadá, Rússia, Bolívia e Ucrânia. Então, falando um pouco sobre a composição do grão da soja, ela possui cerca de 40% de proteínas, 25% de lipídios e 17% de carboidratos. Então, os subprodutos da soja, através do grão é extraído o óleo vegetal, utilizado no consumo humano. Do farelo da soja é feita a produção de ração, tanto para aves, suínos, bovinos de leite e de corte, também importante na alimentação humana. E um dos desafios das cadeias produtivas para os próximos anos seria com o aumento da população, a insegurança alimentar. Então, esse gráfico mostra dados da ONU do ano de 2019, onde a população atual está em cerca de 7,7 bilhões de pessoas, e para o ano de 2050, essa população tende a aumentar para 9,7 bilhões de pessoas. Aí, então, entra o papel do melhoramento genético, porque hoje a expansão da agricultura em área, ela está ficando cada vez mais limitada, e mesmo o cultivo em novas áreas, há necessidade do melhoramento genético em produzir genótipos mais produtíveis, adaptados e que não causem efeitos negativos ao ambiente de cultivo. E, portanto, o objetivo desse trabalho é avaliar a influência dos fatores e elementos climáticos na seleção de linhagens da soja em relação à produtividade de grãos em regiões sojícolas do Brasil e do Paraguai. Então, começamos com a história e importância da soja. Ela é originária do leste da Ásia, mais precisamente na China, antes de Cristo. Se desenvolveu ao redor da Ásia, União Soviética, Coreia, Manchúria, Japão e Indonésia. E no ano de 1804 ela chegou à América, principalmente Estados Unidos, Canadá também. Depois, no ano de 1882, ela desceu então para a América do Sul, chegando no estado da Bahia, mas só em 1914 que ela foi introduzida oficialmente com finalidade comercial no Rio Grande do Sul. E a partir da década de 60 começou a se destacar entre os principais produtos agrícolas do Brasil. Então, a classificação genética, botânica e morfológica da soja, né?
nome científico Glycine max. É uma planta herbácea anual autógama IC3. A altura varia de 60 centímetros a 1,20 m. Possui 3 tipos distintos de folhas, as cotiledonares, unifolioladas e trifolioladas. Possui disposição alternada de folíolos com dimensões de 5 centímetros a 12 centímetros e meio. Seu sistema radicular é pivotante e possui hábito de crescimento determinado, semideterminado ou indeterminado. Variáveis meteorológicas e geográficas que influenciam na soja. Então, a interação genótipo-ambiente muitas vezes pode causar produtividades baixas, mas é importante isso porque através dessa interação podemos selecionar genótipos adaptados e produtivos para condições ambientais em questão. Que condições ambientais seriam? A temperatura ideal, de em torno de 30 graus, com a base inferior de 10 graus e superior de 40, uma demanda hídrica no seu ciclo de 450 a 800 milímetros, e também por ela ser considerada uma planta de dias curtos. Então, melhoramento genético, a função de produzir novos genótipos de produtividade superiores, que consigam ter uma boa adaptabilidade em diferentes ambientes. Também o desenvolvimento de plantas tolerantes ou resistentes a doenças e que esses genótipos possuam alta estabilidade. Então, adaptabilidade e estabilidade da soja, né? Quando cultivada em diferentes regiões, ambientes, ela pode apresentar uma variação na composição do grão. O momento da semeadura deve ser muito considerado para a região de cultivo, pois ela possui respostas a diferentes ambientes. A ampla adaptabilidade é recomendada para os genótipos na região em questão. E para a recomendação das cultivares para as regiões é utilizado o GMR, que seria o grau de maturação relativo. GMR menores para latitudes maiores e GMR maiores para latitudes menores. Materiais e métodos. O estudo foi realizado em sete ambientes distintos, sendo ele Brasil e Paraguai, durante a safra 2020-2021. Os ambientes seriam Bela Vista do Norte, Paraguai, Palotina, Paraná, Toledo, Paraná, Mangueirinha, Paraná, Major Vieira, Santa Catarina, Três Passos, Rio Grande do Sul e Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O delineamento foi de blocos ao acaso, com esquema fatorial incompleto. Unidades experimentais de 15 metros de comprimento por 6 de larguras, espaçadas em 45 centímetros. 6 genótipos da soja, G1, G2, G3, G4, G5, G6. A semeadura realizada na primeira quinzena de outubro de 2020, densidade 10 sementes por metro linear, cultivo de forma orgânica, a colheita na primeira quinzena de março de 2021 e a produtividade foi mensurada através da colheita total da parcela, expressa em quilos por hectare e corrigida a umidade de 13%. Então, as variáveis meteorológicas utilizadas foram temperatura, umidade, precipitação, velocidade do vento, ponto de orvalho, radiação incidente, radiação total. Esses dados foram retirados da plataforma NASA Power. Observou-se também as variáveis altitude, latitude e longitude de cada ambiente. A análise foi realizada por meio do software R. Resultados e discussão. Então, o mapa de calor correspondente às médias de produtividade de grãos. Então, nos ambientes Major Vieira, Santa Catarina, Toledo, Paraná e Mangueirinha obtiveram as menores produtividades,
que foram expressadas pelos genótipos G2 e G5. As maiores produtividades foram observadas nos ambientes Bela Vista do Norte, Paraguai, e Palotina, Paraná, pelos genótipos G1, G5 e G6. Correlação linear de Pearson. Então, a produtividade de grãos ela tende a ser superior quando há uma diminuição na altitude, possuindo uma correlação negativa moderada. Temperatura máxima, média e latitude maiores também favorecem a produtividade de grãos, tendo correlações positivas fracas. Umidade relativa, precipitação, velocidade do vento e longitude possuíram correlações que foram muito fracas. A altitude e a temperatura são dois fatores que estão interligados. À medida que a altitude diminui e a temperatura aumenta, proporcionam uma melhora na produtividade, no rendimento de grãos. Norma de reação dos valores genéticos médios de produtividade de grãos. Então, através da norma de reação, os genótipos G6, G5, G1 e G3 obtiveram as maiores médias de produtividade. O genótipo G6 apresentou uma alta estabilidade e alto rendimento. E genótipos G6 e G5 também foram os mais responsíveis geneticamente. Decomposição biológica da variância em variáveis meteorológicas. Então, os fatores climáticos eles foram de grande influência para a maioria dos genótipos, exceto G3, que ele teve grande influência sobre os elementos climáticos. Responsividade estratificada pelas variáveis meteorológicas. Então, a altitude, quando menor, ela favoreceu todos os genótipos, assim como a temperatura máxima, quando menor, ela favoreceu todos os genótipos. Longitudes maiores favoreceram genótipos G2, G4, G5, G6. Longitudes menores favoreceram G1 e G3. A latitude ficou bem dividida, sendo latitudes maiores favoreceram a produtividade dos genótipos G1, G2 e G6, e menores G3, G4 e G5. Já a temperatura média, quase em sua totalidade, quando mais elevada, favoreceu todos os genótipos, exceto G2, assim como a temperatura mínima, quando menor, favoreceu todos os genótipos, exceto G2. Árvore de regressão. Então, através da árvore de regressão, se inicia pela altitude, onde ambientes com altitude menor ou igual a 338 metros e com latitude menor ou igual a menos 24,17 graus, tendem a ter uma produtividade de 3.914 quilos por hectare, que é o caso de Bela Vista do Norte, Paraguai, e Palotina, os ambientes mais produtivos. Seguindo a altitude para maiores que 338 metros, com latitudes menores ou iguais a 27,29 graus e longitude menores ou iguais a 53,54 graus, temos uma produtividade em quilos por hectare de 3.372 quilos, que é o caso de Mangueirinha, Major Vieira, Toledo e Três Passos. Seguindo do ponto 5 da latitude para maiores que 27,29 graus, com altitude menores ou iguais a 788 metros, e latitudes maiores que 26,22 graus, temos a produtividade de quilos por hectare em torno de 2.695 quilos, que é o caso de Passo Fundo.
Então, como conclusão, as maiores produtividades de grãos foram constatadas em Bela Vista do Norte, Paraguai, e Palotina, Paraná, pelos genótipos G1, G5 e G6, se destacando as condições comuns entre os dois ambientes de baixas altitudes, menores latitudes e temperaturas médias dentro da faixa do ideal para a cultura. Altitudes menores também foram favoráveis à produtividade de grãos, com uma correlação negativa moderada, já a temperatura máxima, média e latitude expressaram correlações positivas fracas. A norma de reação do genótipo G6, além da alta produtividade, apresentou elevada estabilidade em relação aos demais genótipos. G6 e G5 também se mostraram os materiais mais responsíveis geneticamente. A decomposição biológica da variância expressou as maiores influências sobre a produtividade dos genótipos, pelas variáveis geográficas, que também foram analisadas pela árvore de regressão, sendo a latitude, longitude e altitude, onde os ambientes Palotina e Bela Vista do Norte apresentaram as melhores produtividades, e Passo Fundo apresentou as menores produtividades. Então, os agradecimentos, realmente agradecer a Deus e meus pais por estar aqui e conseguir cursar o curso de agronomia, o melhoramento genético de grãos, especialmente todos os integrantes, mas falando aí mais professor Ivan, me ajudou muito aí, o Leonardo, o Murilo e o Eduardo, que me ajudaram na correção do TCC, ao curso de agronomia, os professores, em especial o David, por ter aceitado ser minha banca, e a Guebana pela disposição dos dados para o referente trabalho. Então, de minha parte seria isso, e fico aberto às perguntas.